Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa segunda parte, a segunda aula do assunto de estudos amazônicos. Vamos lendo o assunto em casa. Esse assunto está na página 27 a 30 do livro de vocês, tá? Da apostila, onde a gente vai trabalhar um pouco uma das ferramentas, uma das formas que os portugueses usaram para fazer o processo de ocupação e de exploração dos recursos naturais da Amazônia, que foi trazer os missionários para a região amazônica. Então, nesse período da colonização, os portugueses tiveram muita dificuldade em fazer esse processo de ocupação da Amazônia. A região era um espaço muito grande, né? E os povos indígenas, eles tinham dificuldade muito grande de se comunicar com os portugueses. Então, isso foi uma das dificuldades muito grande que os portugueses perceberam, porque sem se comunicar com os índios, eles tinham dificuldade em fazer com que os índios se tornassem trabalhadores, né, mão de obra para eles. Então, eles precisavam resolver esse problema. Então, eles trouxeram, para amenizar a situação, eles trouxeram os missionários. Eles permitiram com que os missionários, aos poucos, fossem chegando na região amazônica. Então, cada período da história da Amazônia, a partir do processo de colonização, grupos de missionários vieram para a Amazônia e, a partir daí, eles fizeram o processo de ocupação e ajudaram no processo de colonização do espaço amazônico. Os missionários, que são os jesuítas, os mercedários e vários outros grupos de missionários que vieram para a Amazônia em períodos, em épocas diferentes, eles tiveram uma importância muito grande nesse processo de colonização, tá? Porque foi através deles que foi mudando, né, os aspectos, as formas de como pensar dos povos indígenas. Foram os missionários que foram responsáveis por todo o processo de aculturação da população indígena. Então, nesse período, eles começaram a usar algumas estratégias de como se comunicar e como fazer o processo de ocupação da Amazônia, a partir, claro, de fazer com que os índios trabalhassem para eles, tá? Então, os missionários, eles usaram o que eles chamaram de decímetro. O decímetro é uma forma de concentrar a população indígena em um determinado espaço. Os povos indígenas, antes da colonização, eles viviam em lugares muito dispersos dentro da região amazônica, em aldeias muito distantes uma das outras. Então, isso dificultou muito o processo de aculturação dos povos indígenas para os portugueses. Então, com a vinda dos missionários, eles criaram o que eles chamam de aldeamentos. Então, esses aldeamentos eram locais onde os índios vinham até eles e os índios começavam a ter o aprendizado da religião católica. Através dos missionários desses aldeamentos, eles começaram a ensinar para os índios a religião católica, a crença em um Deus, a acreditar nos santos, né? Tudo aquilo que hoje faz parte da religião católica. Claro que o objetivo principal que eles tinham com isso era fazer com que facilitar o processo de linguagem, né, de comunicação entre eles e os indígenas e assim fazer com que os índios se tornassem mão de obras para os portugueses, tá? Então, o objetivo principal era esse. Na verdade, eles queriam fazer o processo de exploração dos recursos naturais da Amazônia. Então, utilizar a religião católica, ensinar os índios o processo de se comunicar com os missionários foi uma forma que os portugueses utilizaram para alcançar o seu objetivo. Então, os missionários, eles criaram esses aldeamentos e, através desses aldeamentos, eles começaram a fazer o processo de aculturação dos povos indígenas, que é quando os índios deixam, aos poucos, de colocar em prática a sua cultura e começam a aprender a cultura que era imposta pelos portugueses, tá? Então, os missionários, eles tiveram uma grande importância nesse processo. Eles foram de fundamental importância no processo de aculturação dos povos indígenas. Os indígenas, eles realizavam para os missionários muitos trabalhos, tá? E aí, com isso, os missionários iam fazendo todo esse processo de aculturação.
Os missionários também, eles não faziam só a atividade de trabalhar a religião católica dentro da Amazônia. Eles receberam dos portugueses grandes lotes de terra. Então, eles tinham que plantar, eles tinham que colher, e tudo aquilo que eles produziam, é claro, ia para a metrópole portuguesa. Então, eles tinham papéis fundamentais dentro da Amazônia, né, que foi um processo muito, muito importante para o desenvolvimento da região. Tá, crianças? Então, aqui a gente trabalhou um pouco esse processo da importância dos missionários dentro da região amazônica. Leia o assunto que vocês têm aí na apostila, tá, da página 27 a 30, e daqui a pouco eu repasso a atividade que vocês terão que fazer a partir desse assunto. Ok? Obrigado, beijo, se cuidem.